Fala pessoal, como é que estão todos aí de volta no módulo 2 agora? Gente, quem não entregou a atividade até hoje, tá? É o dia 10, então teve gente que enviou para o e-mail que tinha sido colocado antes, teve gente que mandou para o outro e-mail, aí vai. Então, conversei com o Omar, conversei com o Jackson aí até o dia 10, então até hoje, até as 12 horas, porque tem que fechar a nota de vocês, tá? Não posso ficar esperando. Então, quem tiver aqueles casos particulares, aí tudo bem, a gente resolve por outro fator aí, tá certo? Então, a gente vai começar utilizando o livro na parte de física. Lembrando que a gente acabou a unidade trabalhando com a parte de física e a parte de biologia. A parte de biologia a gente viu as raízes, e aí nessa parte de raízes a gente viu a funcionalidade dela, a gente viu os tipos de raízes, as funções, e algumas delas até mesmo têm capacidade de reservar nutrientes. A gente vai hoje para a parte de física, e na parte de física a gente vai ver algo que a gente já falou na realidade. Tá? Isso é bom, porque física está ligado à interpretação, e essa interpretação que a gente vai fazer hoje está relacionada aos movimentos. E a gente pode dizer o seguinte: então a gente vai trabalhar aqui com uma interpretação de imagem. Notem aí que a gente vai para a página 192 e 193, ela abre o capítulo, tá? O capítulo 4 do módulo 2, é o primeiro, na realidade, do módulo 2, da parte de física, e ele coloca aqui uma imagem para a gente, tá? Então ele coloca uma imagem e aí a gente vai fazer essa interpretação. Antes ele coloca um texto lá em cima, embaixo ele nos dá aqui uma competidora correndo. Então essas imagens que a gente tem aí é do movimento desempenhado em determinados instantes por uma corredora. Ele bota: em nosso cotidiano, diversos corpos estão em movimento. Ou será que não? Você pode considerar que uma árvore fixada no solo está em repouso? Mas reflita, se isso acontece com relação ao Sol, uma vez que a Terra se movimenta ao redor dele. Para responder a questões como essa, precisamos investigar detalhadamente o movimento dos corpos e qual a referência estamos considerando para esclarecer esse assunto. E é essa parte da física que a gente vai estudar, tá? A gente vai na parte de cinemática, a gente estuda o movimento dos corpos, sem se preocupar com seus efeitos ou suas causas, tá? Mas a ideia parte daí. Inicialmente ele pede para a gente fazer uma análise da figura. Então na letra A ele bota: o que esta fotografia ela retrata? Então é uma resposta até individual de cada um, mas você pode colocar que a gente vai olhar na letra A, quando ele bota o que esta fotografia retrata, e falar de forma individual, né, do pensamento de cada pessoa, a gente pode dizer que ela retrata o atleta em diferentes momentos do seu desenvolvimento. Ele está em desenvolvimento, você nota ali etapa a etapa, e ela mostra isso em cada momento individual, tá? do seu movimento. Então na letra A você pode colocar isso aí. Na letra B, tem aqui na letra B, ele diz: como você acha que ela foi registrada? Essas aí foram fotografias retiradas em vários momentos, mostrando a posição da pessoa em cada um deles. Você vai ver que cada posição é mostrada aí. Esse tipo de registro é chamado de estroboscópico, tá? É um registro estroboscópico. E ele mostra a posição do indivíduo a cada instante em que ele se desloca. Na letra C, ele diz: observando a fotografia, você consegue dizer em qual sentido o corpo está se movimentando? A gente nota que o corpo está se deslocando, e ele está se deslocando no sentido da esquerda para a direita, tá? Esse é o sentido, esquerda para a direita. Outra coisa que a gente nota é que o movimento ele é horizontal, tá? Então a gente pode colocar isso aí para complementar. E aí na página 194, a gente vai para a parte
que muitas vezes a gente faz algumas perguntas e questiona a resposta. Tá? Ele fala o que é o movimento. Então, muitas vezes dentro da sala de aula a gente pergunta, gente, o que é o movimento? Aí alguém diz, é algo que está andando. Movimento é algo que não está parado. Mas o que é uma coisa parada, não é? Então, a primeira coisa para a gente determinar se há um movimento no corpo ou há um repouso em outro corpo ou no mesmo, é necessário que a gente tenha como adotar um referencial. Então, esse referencial é um ponto que eu vou marcar para eu ver ao longo do tempo se aquele corpo ele se distancia do ponto de origem ou não, ou se ele se distancia ou se ele se aproxima do ponto de origem. Se isso ocorrer, obviamente ele está em movimento. Mas se ele está lá, a mesma distância ao passar o tempo, eu subentendo que esse corpo ele se encontra em repouso. Então eu diria que isso é muito controverso, porque para algumas situações um corpo vai estar em movimento, para outra ele vai estar em repouso. Imagine uma pessoa onde ela está sentada ao lado de outra dentro de um ônibus, o ônibus está em movimento, mas aquela pessoa em relação à outra está em repouso, porque a distância entre elas continua a mesma. Mas quando eu comparo com uma pessoa que está fora da janela, eu vejo que ela vai se distanciando, eu noto que eu estou em movimento em relação a ela. Então é aquela situação. Tudo vai depender do referencial adotado, ou ponto de referencial, tá? Aqui a gente tem o que é movimento. Ele diz no nosso livro, na página 194. E a gente coloca, em nosso cotidiano temos diversos tipos de movimento. E muitas vezes identificamos e analisamos de forma intuitiva, ou seja, não fazemos nenhum cálculo para poder determinar e dizer que aquilo está em movimento ou não. Imagine um carrinho de fricção, imagine uma roda gigante, imagine um veículo numa pista, tá? Ou numa avenida. Então, olhando para ele intuitivamente, a gente já pode dizer, está em repouso, está em movimento. Enfim, ele mostra aqui o motociclista, tá? Dirigindo a moto dele. E ele pede o seguinte, com base na imagem, podemos concluir que... Aí ele diz, a motocicleta está em movimento em relação ao solo? O motociclista também está em movimento em relação ao solo. Aí ele fala uma pergunta aqui no balãozinho 1. Tudo depende do referencial, lembra que eu falei aqui? Então, se eu tomar aquelas dunas que estão ali atrás da fotografia do motociclista, tem aquele morro ali, em relação ao morro, o motociclista está em movimento. Por quê? Porque ao passar o tempo, consequentemente, sua distância aumenta. Então ele vai estar em movimento. Aqui no balão 1, ele faz a seguinte pergunta que vocês vão pensar. Se tomarmos a motocicleta como referência, a motocicleta está em movimento ou em repouso em relação a ela? Se tomarmos a motocicleta, não é, como referência, o motociclista está em movimento ou em repouso em relação a ela. O motociclista em relação à moto, ele está em repouso, porque a distância continua a mesma, não é? Em relação à motocicleta. Agora, em relação ao solo, em relação às dunas, a superfície ali que a gente estava analisando, ele vai estar em movimento. Então, a gente vai dizer aqui que o motociclista está em repouso em relação à motocicleta. Isso no primeiro balãozinho 1, tá? E aí você vai ver que ele fala aqui abaixo, tá até em negrito, ele usa um termo chamado referencial. E é esse referencial aí que vai dar a condição de você poder dizer quem está em repouso e quem está em movimento, tá? É esse referencial que ele vai nos dar essa condição. Então ele bota aqui o segundo balãozinho. Se tomarmos o Sol como referencial, deixa eu acender a luz aqui. Se tomarmos o Sol como referencial, o motociclista e a motocicleta estão em movimento ou repouso, não é? Aí você vai analisar.
Quando a gente toma o Sol como referência, todos os corpos que estão na superfície da Terra estão em movimento, tá? A Terra está se movendo, obviamente, e os corpos também estão se movendo, não é? Então, em relação ao Sol, todos os corpos estão em movimento. Lá embaixo, ele vai falar aqui que existem tipos de movimento. Existe uma linha que é descrita por esse movimento. Notem que o caminho por onde a motocicleta está passando na figura aí do motociclista, na página 194, ela deixa um rastro. Eu diria que esse rastro é a trajetória. Trajetória é o caminho que o móvel descreveu, ou que o corpo descreveu. É o caminho que ele traçou até chegar no seu objetivo ou deslocar o seu movimento, tá? Isso é o que a gente chama de trajetória. Essa trajetória, ela pode ser aqui exemplificada de duas maneiras. A primeira, ele vai chamar de movimento retilíneo. Algo que é retilíneo, o próprio nome vai dizer, linha reta, tá? Ele coloca aqui quando um corpo executa um movimento e a sua trajetória é uma linha reta, tá? Esse é o movimento retilíneo. Ele coloca aqui um exemplo de um trilho do trem, não é? Que é em linha reta, nesse caso. E temos um movimento que é circular. Esse movimento circular é um tipo de movimento que tem linhas curvas. Então, ele apresenta curvas e essas curvas fazem com que esse movimento, na realidade, as curvas, não é? Faz com que ele gire e esse movimento seja caracterizado como um movimento circular, tá? Então, a gente começou hoje aqui na página 194, a gente vai parar hoje aqui na página 194 e na próxima aula a gente vai dar sequência adiante com a página 195. Pedir a vocês, quem não entregou o trabalho, entregue, tá? Que a gente já começou o módulo 2 e em breve a gente vai estar junto. Eu creio que essa pandemia já está melhorando, não é? Daqui a pouco a gente vai estar juntos aí em sala de aula, obviamente tomando algumas medidas de restrição, porque do meu conhecimento que eu saiba biologicamente, nenhuma pandemia, né, foi resolvida em meses, né? Geralmente são anos, mas as pessoas depois aprendem a conviver com esses seres aí que causam danos à nossa saúde. A gente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, tá? Então se cuidem, cuidem de papai e de mamãe, cuidem de todo mundo, estudem, tá? E em breve a gente vai estar junto aí, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.